E aí, pessoal, nessa sequência de vídeos nós vamos falar de alguns dos padrões criacionais, sendo eles o Factory Method, o Builder e, por último, o Abstract Factory. Tá? Eu vou iniciar pelo padrão do projeto Builder. Vou criar um projeto aqui chamado Padrões de Criação. Vou criar um pacote aqui com danielabella.design.builder.example1. Tá? E aí dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada conta. Tá? E basicamente a conta vai ter aqueles 4 parâmetros que comumente eu utilizo. Tá? Private int conta, private int agência, private string titular, private double saldo. Tá? E aí geralmente a gente Alt Shift S, aí eu vou selecionar a opção Generate Gets and Setters, certo? Selecionar todos e clicar em Generate para poder gerar os meus Gets and Setters. Tá? E aí se quiser eu vou gerar um construtor, né? Com esses campos aqui. Tá? E aí dou um Ctrl Shift F para poder ele formatar adequadamente. Tá? E aí, qual que é a ideia inicial? Eu vou mostrar a vocês que essa abordagem não é o que a gente utiliza comumente, né? Ela pode trazer alguns problemas. Tá? Vamos lá. Primeiro aqui eu vou criar uma classe chamada teste1. Tá? E aí, vou instanciar. Né? New, contra espaço, a segunda opção, vou botar aqui conta. Vou botar nova conta. Tá? E aí aqui, né, vocês podem ver que primeiro eu tenho que lembrar a ordem dos parâmetros. Isso é chato. Né? Mas se eu quiser utilizar aqui para me ajudar, eu dou um contra espaço, aí aparece conta, agência, titular e saldo. Conta, agência, titular e saldo. Vou botar pelo menos 20 mil. Tá? Aí assim, qual é o primeiro problema aqui, né? A limitação, né? Que é a palavra correta. Eu posso me confundir e passar aqui eu poder passar a agência e aqui passar o número da conta, me equivocar, né? Ou senão eu posso me equivocar com esse aqui, né? E outra coisa, se eu não tiver o nome do titular, eu vou pegar e vou ter que passar o quê? Nulo aqui? Entendeu? Ou seja, a outra opção é você criar um monte de construtor, né? Vários tipos. Só com agência conta e saldo, né? Assim, aí, ou seja, isso é bem custoso, né? Vocês vão ver. E aí, se por acaso amanhã, tá, aparecer mais 2 campos, private, string gerente, o gerente da conta, tá? E private dado o limite, o limite da conta, tá? É a primeira coisa que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que gerar os gets and setters aqui dele, tá? Okay? E aí depois eu vou ter que apagar esse construtor, porque ele só tem aqueles parâmetros, né? E vou ter que gerar o construtor, né, com todos os campos. Tá? Pronto. Olha o retrabalho que eu tive, né, para conseguir. Pode ver que lá tá dando até pau. E agora eu vou ter que olhar, conferir, ó, número da conta, agência, titular, saldo, gerente e limite. Aí eu vou botar aqui gerente Fabrício, certo? E o limite eu vou botar 0. Tá? E aí que entra outro mais problema, né? Eu posso me equivocar e aqui eu botar o nome do gerente e aqui o nome do titular, me equivocar. Eu posso trocar o saldo com limite, né? Ou seja, existe um esforço de memorização, né? E essa abordagem que a gente utiliza, não que esteja errada, mas é suscetível a erros, tá? E aí tem outra situação que é o quê? Se eu não tiver o nome do gerente, eu vou botar nulo aqui, né? Aí isso aí pode incorrer futuramente em exceptions, como no point exception, tá? Okay? Ou seja, essa abordagem não que esteja errada, né? Mas que com a utilização do padrão Builder, né, a gente consegue excelentes resultados. Okay? Pois vamos lá. Como é que a gente colocaria o padrão Builder? Primeira coisa que eu vou fazer é criar um segundo pacote. Tá? Vou criar uma nova conta para representar
essa conta que eu vou criar com a nova abordagem, tá? Ok? Essa conta também. Como eu tenho preguiça, eu vou pegar os parâmetros lá, para não precisar copiar tudinho, tá? Ok? Ó, copiar tudinho. Tá? E aí aqui, ó, pronto. Ok? Primeira coisa, antes de eu implementar lá o Builder, tá? Eu vou mostrar a vocês um artigo do cientista Martin Fowler, né? Ele é uma das grandes referências na área da computação, né? Com certeza você já leu algum livro que o Martin Fowler escreveu. Tá? Só procurar lá Martin Fowler Books, tá? Mas esse artigo aqui é de Fluent Interface, escrito por ele, é muito bom. Ele mostra o seguinte, tá? Ele mostra que você criou um pedido e o cliente adicionou esse pedido a ele, tá? E aí o que é que ele fala? Ele fala que esse pedido, ele adicionou um pedido, adicionou outra linha de pedido, outro produto, desculpa, tá? Outro produto, a linha de produto nesse pedido, tá? E depois ele adiciona o quê? Uma terceira linha de pedido, né? Nessa aqui, ou seja, esse pedido A1, ele é composto de 6, tal, 5 HPK e 3 LGV, tá? E aí, atenção que, no caso do Line 2, né, ela tem skippable, né, essa linha 2 aqui, ou seja, ela é pulável, né? Tá? Ou seja, isso é a abordagem que geralmente a gente, quando vai desenvolver algum aplicativo, né, a gente utiliza. E como é que seria você fazer esse mesmo código utilizando Fluent Interface, que é a proposta aqui nesse artigo, tá? É assim, ó. Em vez de você vir lá e fazer new order, né, como a gente vê lá, a gente agora faz o quê? Só chama um método chamado new order. E aí, em vez de você ficar adicionando order online, né, você pega e vai adicionar o quê? With 6 tal, ó, tá vendo? 5 HPK e 3 LGV. E vocês podem ver que aquela opção lá do final aqui, o skippable, como é que ele traduziu para lá, para essa abordagem? Assim, ó. Tá vendo? Ou seja, e a linha 3 aqui, pronto. Acho que basicamente é isso. Tá? Vocês podem ver que essa maneira é muito facinho, ó, muito pequena. E uma coisa que é muito importante é que é muito fácil de ler. Né? Vocês estão vendo que criou um novo pedido com 6 tal, com 5 HPK e 3 LGV. É muito mais fácil e simples de manter do que esse código todo aqui. Tá? E aí o Fluent Interface é muito utilizado em conjunto com o Builder, que é o que eu vou apresentar agora. Okay? Sugiro que vocês leiam o artigo. A primeira coisa, tá, que eu vou fazer aqui, vou criar uma classe chamada testes2. Vou criar junto com o main. Tá? E aí vocês podem ver que a primeira coisa é que você vai criar uma conta aqui, assim, conta, nova conta. Você pode ver que ele está permitindo criar uma conta, né, desse aqui. Eu já vou barrar isso botando o construtor privado. Okay? Podem ver que vai começar a dar pau lá. Ó, okay? Aí, ao invés disso, eu vou canalizar o cara para um método chamado newConta. Vou fazer public static. Por que static? Porque eu quero que a pessoa chame esse método que eu vou criar sempre se instanciar. Vou dizer que retorna uma nova conta. Vou botar newConta. Ou seja, eu vou obrigar todo mundo a chamar esse método. E aqui dentro ele faz newConta. Lembrando que esse newConta funciona porque o construtor é private e private é instanciável apenas na mesma classe, né? Então, tá perfeito. Aí eu agora quando o cara quiser instanciar, ele vai fazer assim, conta, newConta. Assim, pronto. Vocês notem que com relação ao artigo, eu já fiz essa parte aqui, ó. Tá? Aí agora, vocês podem ver que a conta tem vários parâmetros, certo? Tem 6 no total. Tá? Aí eu vou fazer a mesma ideia, fazer public, tá? Botar void, usando o que a gente vai modificar. Vou botar with agência. Aí vou botar interagência, certo? E this.agência igual a agência. Tá? Deixa eu ajustar a visualização para vocês. Pronto. Aí como é que acontece, né? Aí você vai vir aqui, ó. Por que isso aqui não retorna uma nova conta? Imagina que está na memória 1, 2, 3, o objeto. Aí você faz .f
agência. Eu vou botar 1, 2, 3. Tá? Pronto, deu certo, só que o problema é o retorno. Né? Você está vendo que o if agência, o método if agência, por trás, ele faz como se fosse um set. Né? Vocês podem ver que o comportamento dele é muito parecido com um set. Né? Só que o retorno deu pau, por quê? Porque o new conta retornava a conta, mas o if agência retorna void. Certo? Só que eu quero que esse if agência retorne o mesmo objeto que foi usado para chamar ele. Ou seja, se aqui de azul é objeto 1, 2, 3, eu quero que, e esse objeto 1, 2, 3 é usado para chamar esse método, o if agência, eu quero que ele retorne esse mesmo objeto. Como é que eu faço isso? Eu vou botar aqui, ó, conta, e eu vou botar return this. Ó, você vai ver que assim que eu solvo vai parar de dar problema lá, ó. Pá, tá vendo? Ficou excepcional, tá? E aí agora eu vou fazer o if conta, outro exemplo, tá? O if conta. Certo? Pronto. Agora vocês vão ver que eu consigo cascatear já, ó. Tá o if conta. Vou botar 1, 2, 3. Eu vou botar a agência só com 1, tá? Pode ver que já está numa linha só, né? Mas no de Martin Fowler é a mesma coisa, tá? No artigo, só que ele quebrou de uma maneira que a visualização ficasse mais bonitinha, assim, ó. Mas é a mesma coisa, tá? Tá numa linha, só que todo mundo prefere assim, né? Justamente pela aplicação lá, o padrão, tá? Pronto. New conta, o if agência, o if conta e tal. E aí, qualquer ideia, eu faço dos outros, né? Vou botar o if saldo, né? Aqui, ó. O if saldo, aí faço double saldo, aí faço isso aqui, né? Pronto, tá? Beleza, vou fazer agora o if gerente, tá? Só para variar um pouco. Gerente, certo? Aí eu faço string, né? Pronto. Tá? Aí agora, vamos supor agora, eu não tenho um gerente da conta, por exemplo, né? O que é que eu faço? Só não preencher. Tá? Se fosse na outra abordagem, né? Se você der uma olhada aqui, ó. Se você não tem um gerente, certo? Aqui nesse caso temos, se eu não tiver, eu tenho que passar aqui o quê? Explicitamente o quê? Null. Tá? Você pode ver que é bem mais complicado, né? Entendeu? Aqui não. Se você não tem um gerente, é só você não fazer, pronto, with gerente. Certo? Aí você não passa lá. Vou fazer isso aqui. Certo? Entendeu? Basicamente é isso. Mas aí, vamos supor que, porventura, né, apareceu o gerente em outro momento. Sei lá, que seguiu o código, lá, um monte de coisa, tá? Aí depois apareceu o gerente. Você faz o quê? Nova conta, ponto, with, gerente. Certo? E aí, ó. Perfeito. Tá vendo? Se eu já tinha no início, pronto, ok. Se você já tinha no início, aí você faz o if gerente. Aqui. Isso. Se depois você quer substituir o gerente, é só chamar o if também, tá? Da mesma maneira que um set. Mas notem que a visualização fica muito bacana. E você só vai preencher os campos que realmente você tiver necessidade. Tá? Isso é muito importante. Né? Ou seja, o Builder ele permite a criação de objetos complexos, ou seja, objetos grandes, né? Por partes. Né? Se eu só tenho uma agência, pronto, ok, chama assim, ó. Né? E aí, depois eu descubro a conta. Pronto, beleza? Vai lá e chama. Ou seja, você consegue construir sem nada, com nada. Você vai chamando e depois você vai o quê? Construir um objeto complexo, né? E outra coisa que é boa, utilizando a Fluent Interface, fica muito bom, muito bacana de ler, tá? Ok? Inclusive, pessoal, tem alguns frameworks que utilizam esse negócio. REST Assured, né? Um framework lá para teste API. Ele utiliza esse mecanismo, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, isso é um teste do Genunit. Ele fala quando ele chamar o get nesse endereço e no ID passando 5, então ele espera que o status quo seja essa e no corpo
tal campo seja igual a 5 e que no corpo esse campo, o ID do vencedor, tenha 23 ou 54, um dos dois. Entendeu? Ou seja, é muito fácil de você ler. Vocês podem ver que, muito provavelmente, quem tem um conhecimento básico em REST API vai conseguir entender esse código. E muito simples de manter, de entender, né? E aí você consegue dizer, se é assim que ele chama o get, então se eu quiser chamar o post, eu troco o get por post. Né? Entendeu? Ou seja, é uma maneira bem bacana esse padrão, tá? Só relembrando, não que a outra abordagem esteja correta, incorreta, né? É que só que essa é uma nova propositura, um padrão de projeto, boas práticas, né? Que aí você pode incluir no seu projeto, tá bom? Muito obrigado.